Olá pessoal, aqui nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer um projeto completo no ArchiCAD 24, com mobiliário, equipamentos de cozinha, terreno, os desenhos de plantas, cortes e fachadas, nesse projeto sensacional da Casa Filadélfia, um projeto da AGA. E no final ainda tem imagens renderizadas e um vídeo feito no Twinmotion 2020. Se esse conteúdo é relevante para você, curte o vídeo, se inscreva no canal, esteja sempre por dentro das novidades e vamos lá, aproveita o conteúdo. Ao iniciar o ArchiCAD 24, você vai ter esse menu de apresentação. Eu vou clicar em Novo Projeto, aqui eu estou com uma versão experimental. Eu tenho a opção de escolher um template e eu vou utilizar aqui o perfil padrão. Entrando aqui no ArchiCAD, eu vou ativar duas paletas que eu gosto de usar. Uma delas é a barra de ferramentas Organizar Elementos. E a outra é, aqui em mais barras de ferramentas, eu vou colocar Visualização 3D. Vou posicionar essas barras, depois eu vou começar criando os meus pisos aqui no mapa de projeto. Clicando com o botão direito, eu tenho definições de piso. Eu vou apagar dois pisos e vou ficar aqui com o térreo e a cobertura. Uma diferença de 4,50 entre eles. Eu vou clicar OK e eu vou começar aqui fazendo a minha laje. Nas definições de laje, eu vou deixar essa laje com 20 centímetros de espessura. Vou mudar o material para concreto armado estrutural e vou utilizar aqui no meu modelo o material de tábuas claras. Eu vou começar fazendo aqui um retângulo de 10,98 por 10,50. Aqui eu vou utilizar a ferramenta linha para desenhar um ângulo que eu quero utilizar no meu projeto. Vou colocar aqui 5 graus e vou espelhar para o outro lado, utilizando aqui o centro como referência. Agora eu posso ajustar essa laje com esse ângulo e depois eu vou apagar essas linhas. Agora eu vou começar fazendo as paredes internas do projeto. Então vou colocar aqui esse material como um tijolo cerâmico. Então tenho aqui a vedação ao tijolo cerâmico e tenho aqui as opções de ligar os materiais. Vou deixar ele aqui com o branco titânio. Eu vou utilizar aqui, nesse momento, uma espessura de 15 centímetros nas paredes. Para começar desenhando aqui a parede, eu vou utilizar uma referência, vou dar uma distância, que vai ser de 3,29, onde eu vou começar a parede, ela vai ter uma distância de 3,85 de comprimento. Depois eu vou fazer uma cópia de 1,45. E aqui eu vou fazer uma outra parede, invertendo a linha de referência. Vou copiar. E vou utilizar agora uma linha guia, onde eu vou dar uma distância de 60 centímetros. Vou continuar aqui fazendo as paredes, mas agora eu vou utilizar uma parede
Na verdade, eu vou prosseguir com essa parede. Depois eu vou fazer outras paredes aqui. Terão apenas 10 centímetros. E aqui eu vou colocar uma distância de 90. E depois uma distância de 2,55. Eu preciso fazer que a linha de referência toque na outra para conectar as paredes. Posso verificar em 3D. Para fazer as paredes externas agora, eu vou copiar novamente uma linha de referência até esse limite. E depois eu vou mover essa linha 16 metros e 10 centímetros. Vai chegar até o limite aqui da minha elevação. Eu vou deslocar um pouco a elevação. E vou utilizar novamente a ferramenta parede, mudando aqui apenas alguns parâmetros. Então, vou colocar uma parede com 20 centímetros de espessura e concreto armado estrutural. Vou utilizar aqui os materiais apenas em um dos lados. Eu vou deixar esse material tábuas médias e no outro eu vou manter o concreto do material de construção. Posso aqui fazer a modelagem. Vou fazer até o limite. E aqui eu preciso fazer um acabamento. Esse acabamento eu posso fazer de diversas maneiras. Uma delas é utilizando a ferramenta poligonal de desenho de parede. Então, vou utilizar essa ferramenta. Vou pegar aqui um alinhamento em diagonal. Selecionando essa parede, eu posso espelhar. Ctrl Shift M. Pegando ali um ponto central. Posso verificar no meu 3D. Com relação às achuras, eu vou mudar aqui para escalão para 50. A achura vai se ajustar. E ali eu tenho agora a possibilidade de fazer a cobertura. Vou utilizar a ferramenta cobertura. Aqui eu vou utilizar uma estrutura básica com 20 centímetros de espessura. Vou colocar 17% de inclinação. Aqui no modelo eu vou utilizar as tábuas médias. E apenas na parte inferior desse elemento de cobertura eu vou utilizar as tábuas claras. Então, para modelar essa cobertura, faço primeiro uma linha. Eu dou um clique, aparece o polígono. Aí eu posso desenhar a forma dessa cobertura, desse polígono. Eu finalizo. E aqui eu vou jogar para trás. Em 3D eu vou fazer operações de elementos sólidos. Então eu vou lá em modelagem, operações de elementos sólidos, vou colocar essa cobertura como operador e vou selecionar todas as paredes para que sejam o destino. Subtração com extrusão para cima, executar e ele faz esse corte. Agora eu vou subtrair do polígono. Eu vou utilizar aqui então uma referência para subtrair do polígono, clicando em um dos nós. Tem a opção subtrair. Venho até o alinhamento dessa parede. Até aqui embaixo, aqui eu vou pegar esse alinhamento. E finalizo aqui. Então ele faz essa abertura. Esse elemento que está pertencente ao térreo, eu vou colocar aqui como um elemento que vai ser visto no piso de origem e um piso acima. Então, clicando aqui em cobertura, agora eu consigo ver esse elemento também. Eu vou agora modelar as paredes, essa parede interna. Se eu vier aqui desse lado, tenho
essa parede. Eu vou copiar esse parâmetro. Vou utilizar aqui essa parede. E aqui eu vou mudar os materiais. Então, vou utilizar desse lado as tábuas médias e novamente as operações de elementos sólidos. Então, a cobertura será o elemento operador. E aqui eu tenho essa parede, que será o destino, extrusão para cima. E aí eu tenho esse corte dessa maneira. Agora eu vou fazer as peles de vidro com a ferramenta parede cortina. Então, vou utilizar aqui em planta novamente, criando uma linha de referência, uma linha guia, onde eu posso movimentar aqui 2 metros para fazer a varanda. Vou utilizar aqui a ferramenta parede cortina. Nessa ferramenta, escolhendo aqui a espessura nominal de 20 centímetros, para o eixo do painel eu vou colocar 0, essa linha de referência. E aqui eu tenho, em esquema, a possibilidade de escolher um favorito, que eu vou colocar como vazio. E nesse vazio eu vou colocar painel principal. Depois, indo lá para estruturas, eu tenho a moldura. E nessa moldura eu vou colocar aqui um montante, que vai ser o meu perfil integrado. Aqui eu posso mudar as dimensões desse elemento, um pouco mais esbelto. E vou acrescentar aqui uma sobreposição de superfície com uma pintura preto marfim. Vou utilizar aqui depois no montante um tipo de perfil, que vai ser o perfil pele de vidro, ele vai ficar por dentro do meu painel de vidro. E vou colocar ele aqui mais fino também. Vou fazer a sobreposição também com a tinta preta. E aí eu vou clicar OK e desenhar o meu elemento. Posso conferir aqui em 3D. E agora eu vou fazer uma edição desse elemento entrando na elevação. Então, clico nessa elevação, abrir com as definições da vista atual. Nessa elevação, eu consigo selecionar a minha parede cortina e editar os elementos dentro dela. Então, vou deixar aqui somente o esquema de grelha. Selecionando esse esquema, eu posso ajustar a altura dessa parede cortina. E aqui eu vou fazer uma divisão de elementos. Vou utilizar aqui uma barra, utilizando aquele perfil de pele de vidro, e vou colocar aqui uma divisão, a melhor divisão por distância, a cada 1 metro. E aí, quando eu coloco aqui o meu mouse sobre o elemento, ele vai me dar essa divisão. Ele vai ativar essa visualização das estruturas e ele vai dividir aqui em 10 partes. Após fazer essa divisão, eu vou utilizar novamente a linha guia para colocar aqui uma altura de 2,20, onde vou ter a altura da porta, e vou desenhar a barra horizontal. Agora eu vou tirar esses montantes aqui para fazer uma folha. Vou ativar aqui a função painel e vou colocar uma porta de correr. Nessa porta de correr, eu vou ativar aqui o número de painéis para 4. Eu tenho aqui as dimensões dos montantes, que podem ser bem menores. E tenho opções
onde eu posso colocar aqui sem a maçaneta. Posso ativar aqui também a sobreposição de superfícies, onde eu vou colocar a pintura com a tinta preta. Vou colocar um vidro transparente, um vidro simples. Pressiona OK e você tem essa porta. Vou sair do modo de edição da parede cortina e você tem ali esse elemento. Eu vou fazer agora uma outra parede cortina desse lado. Então, vou utilizar aqui as mesmas definições. Vou fazer essa modelagem e agora eu vou reposicionar essa elevação para que eu possa também abrir a elevação e ter essa vista. Eu entro na parede cortina, aqui eu vou deixar novamente apenas o esquema e posso ajustar a altura. Ele vai dividir também em 4 partes. Novamente mostrar as estruturas. E vou fazer novamente também essa altura de 2,20, utilizando essa linha guia. Desenho aqui a barra. Vou selecionar agora um painel. Vou colocar uma porta comum, uma porta de abrir. Aqui eu posso definir algumas coisas a respeito dessa porta. Vou diminuir também a espessura desse perfil. E vou mudar o material, colocando aqui uma sobreposição de superfície com a tinta preta. E com o vidro simples. Posso verificar em 3D, vou sair do modo de edição e assim eu tenho essas duas paredes cortinas, as duas peles de vidro prontas. Vou reposicionar a elevação novamente no lugar dela. Eu vou agora fazer a inserção das portas internas, portas e janelas. Vou utilizar aqui a ferramenta porta, eu tenho alguns favoritos já. Vou utilizar essa porta de abrir, branco acetinado. Vou mudar apenas aqui a dimensão para 70 centímetros. Utilizar aqui um ponto de inserção. Eu posso reposicionar 10 centímetros. Os marcadores também eu posso reposicionar. Depois eu vou ter um estilo de desenho de estudo preliminar onde não aparecerão essas dimensões. Mas se eu estivesse utilizando, eu posso posicionar dessa forma. E aqui eu vou colocar com 60 centímetros a porta do banheiro. Posso ajustar também o marcador. Depois tenho as janelas, a ferramenta janela. Vou utilizar aqui também esse favorito de correr, onde eu vou utilizar uma largura de 2 metros, altura de 1,10 e o peitoril de 90 centímetros. Escolho aqui o lado externo, faço a inserção. Posso verificar em 3D. Eu vou fazer aqui o ajuste da esquadria para que ela fique também com a pintura preta. Então aqui em atributos do elemento, eu vou mudar esses materiais. Pintura preta. E aqui também na guarnição. Agora eu vou fazer uma outra janela. A janela do banheiro, basculante. Vou utilizar aqui as dimensões de 80 centímetros por 1 metro
1,04 centímetros e o peitoril de 1,70. Tem aqui esse ponto de inserção. Vou colocar ela centralizada. Posso verificar também em 3D. E novamente vou ter que mudar os materiais. Então vou lá em atributos do modelo. E vou mudar a superfície para a pintura preta. Agora eu vou fazer aqui a entrada da área externa. Vou utilizar novamente aqui uma linha de referência, onde eu vou movimentar. Vou mudar aqui essa linha guia. Vou utilizar uma distância, primeiro alinhado com essa parede, e depois uma movimentação de 2 metros. Eu vou então copiar os parâmetros aqui dessa laje interna. Vou adicionar esse elemento. Posso verificar em 3D. E vou fazer agora uma grama. Então vou colocar aqui uma espessura menor, colocar aqui um valor negativo, solo, vou utilizar uma trama de superfície 25% com a cor 234, e vou utilizar aqui na superfície superior a grama verde, mudando também essa camada para arte paisagismo, que eu posso pressionar a varinha mágica e ele já faz para mim esse jardim. Agora eu vou acrescentar nesse polígono da laje, que eu preciso ajustar, e eu vou fazer no polígono da laje essa parte de baixo, adicionar ao polígono. E você vê em 3D que isso fica correto. E que eu posso mudar essa lateral da laje colocando a tábua média. E apenas aqui desse lado da superfície eu vou manter o concreto 0,3. Agora eu vou modelar os guarda-corpos da casa. Então, utilizando aqui a ferramenta guarda-corpo, eu tenho já esse favorito com o guarda-corpo de vidro. E eu vou fazer aqui na varanda e vou fazer na cobertura, que é uma cobertura utilizada como terraço. Então aqui na própria janela 3D, eu busco esses pontos, aqui eu vou pegar o alinhamento, e vou dar um duplo clique para finalizar. Eu vou apenas selecionar esse guarda-corpo para dar um offset. Eu tenho aqui esse segmento, a linha de referência, 5 centímetros. E ele é completamente ajustado. Agora eu vou fazer alguns elementos aqui no terraço, que são elementos como se fosse aqui uma arquibancada, uma área de lazer para as pessoas ficarem. Então, agora eu vou utilizar essas linhas guia. Então, eu vou ter que apagar algumas linhas existentes. Eu arrasto aqui para a lixeira e vou criar novas linhas.
Então, vou utilizar aqui uma medida de 2,20. Depois eu faço uma outra com a medida de 4,40. E outra com a medida de 6,60. Vou pegar uma linha com esse alinhamento aqui. Vou utilizar 2 metros, na verdade 4 metros. Então vou movimentar mais 2. E faço esse alinhamento. Agora eu vou utilizar a ferramenta laje. E vou colocar aqui os níveis. Então, para a cota 0, vai ser aqui primeiro o nível 3,82. Vou utilizar aqui o material que é utilizado para cobertura. E vou colocar nas ferramentas de planta e corte uma trama de superfície, que seja esse piso em pranchas, com a caneta 112. E aqui eu vou colocar o material, tábuas médias, vou mudar a camada para arque e cobertura, e aqui vou mudar a espessura da laje, vou colocar 80 centímetros, depois eu faço os ajustes. Então primeiro eu faço essa laje, depois eu vou mudar o nível para 4,27. E vou colocar um nível de 4,72. Aqui eu posso fazer um corte para que eu tenha uma visualização melhor. Aqui eu consigo ver esses elementos que eu vou precisar editar. Então você vê o acabamento aqui que eu vou precisar colocar nas outras superfícies também. E eu preciso fazer aqui as operações de elementos sólidos para cortar a parte inferior. Então novamente vou selecionar essa cobertura como operador, esses 3 elementos como o destino, extrusão para baixo agora. E ali você tem o corte feito, porém ele faz um corte que pega também essas paredes, então eu preciso fazer um ajuste. Você vê aqui, eu vou fazer o ajuste da altura dessa laje. E no caso dessa laje eu vou ter que fazer 2 para que eu consiga resolver. Eu tenho essa laje lá em 3D. Eu vou fazer uma cópia na vertical, depois eu vou fazer um ajuste de tamanho. Lá em corte eu posso acompanhar. Agora sim eu vou poder fazer as operações de elementos sólidos, aqui como destino, a cobertura como operador. Eu posso executar. Aqui eu vou ter que fazer um pequeno ajuste também. E assim nós temos a nossa cobertura completamente pronta. Esse guarda-corpo também é um elemento que eu preciso colocar ele como pertencendo ao piso de cobertura. Então vou copiar aqui a cota 0, o mesmo nível, mas agora ele muda para cobertura para que eu possa ver ele também em planta. Agora eu vou fazer a modelagem do terreno, vou utilizar a ferramenta malha. Lá em modelagem eu tenho malha. Então aqui nesse objeto eu vou colocar um nível menos 10 metros. Vou utilizar aqui solo,
mudar para grama verde. Vou utilizar aqui no Cover Fill 25%. Novamente aqui com a cor verde. Eu vou modelar aqui então um terreno. (80 por 80). Aí na verdade eu vou colocar ele no nível térreo. E aqui eu vou fazer as curvas. Então eu vou utilizar agora a ferramenta Spline. Para desenhar as curvas. Vou tirar as linhas guia por enquanto. Vou desenhar aqui de um modo rápido, aleatório. E aqui vou utilizar a varinha mágica com a ferramenta malha ativa, pressiono a barra espaço. Ele vai criar essas curvas, depois eu posso apagar o spline. E aqui o que eu tenho são as minhas curvas, onde eu vou colocar primeiro os pontos de borda com relação à cota zero. Aqui eles serão -10. Aqui vai ser -10 centímetros, -10 centímetros. E as curvas de nível, eu vou aplicar a todos os pontos da curva de nível também esse nível de -10 centímetros. E depois nessa outra curva, -5 metros. Posso mudar aqui a representação e posso verificar em 3D. E você vê que tem um declive. Eu posso fazer agora a inserção de vegetação, utilizando os objetos da biblioteca. Eu tenho na pasta 2.2. Vou utilizar aqui uma árvore, onde eu vou mudar a vista dela para uma vista simbólica. Vou utilizar aqui uma trama de fundo transparente. Vou mudar para a camada paisagismo. Vou utilizar a ferramenta de gravidade para a malha. Então vou clicar fazendo a inserção. E ele vai sempre ficar no nível correto da malha. Então posso verificar em 3D. Você vê esses objetos de vegetação, que são como imagens para renderização. Agora eu vou fazer a inserção dos equipamentos de banheiro. Então, utilizando aqui a biblioteca do ArchiCAD, eu vou entrar na pasta 1.6, equipamentos sanitários. Vou começar utilizando aqui o chuveiro, vou mudar a camada para fixo e sanitário. Fazendo aqui a inserção, eu vou rotacionar o objeto. Aqui depois eu posso ajustar esses elementos de marcador. E vou utilizar agora um painel fixo. Eu tenho aqui nos acessórios sanitários esse painel, onde eu vou mudar apenas a caneta de contorno dele, colocando aqui também como um equipamento hidrossanitário. Vou mover 1 metro. E vou fazer a cópia desse objeto. Eu posso verificar em 3D, utilizando aqui a minha ferramenta de corte 3D. Vou colocar aqui no filtro para que os elementos cortados fiquem com a cor cinza escuro.
E agora eu vou inserir os outros objetos. Eu tenho a bancada, então vou utilizar aqui nessa pasta do banheiro, esse armário, onde eu posso mudar aqui, vou colocar os pés dele como uma pedra preta. As bancadas também, a bancada, vou colocar com esse mármore preto e com esse frontão também, utilizando aqui a pedra. Eu vou colocar ele aqui já com uma largura, uma dimensão aqui de 60 centímetros de largura e com 1,60 de comprimento. Então vou fazer a inserção, posso rotacionar o objeto, arrastar, posso verificar em 3D. Tenho a possibilidade agora de colocar a minha bacia sanitária. Então vou utilizar aqui vaso sanitário na parede. Vou posicionar esse objeto, rotacionar, posso verificar em 3D também. Aqui inclusive eu preciso ajustar o nível desse objeto que está entrando na laje para o nível 0, porque aqui eu preciso desligar a opção, quando eu vou inserir um objeto, da gravidade. E agora eu vou colocar os objetos do quarto. Então vou colocar aqui o mobiliário, indo lá para o layout. Eu tenho alguns equipamentos de layout, vou utilizar aqui uma cama de casal. Vou fazer aqui a inserção, vou manter aqui uma representação simbólica. Rotacionar. Que eu vou mover com espaço de 60 centímetros. E aqui também eu vou utilizar novamente as linhas guia para fazer uma movimentação de 60 centímetros, onde eu vou fazer o armário. Então vou prolongar essa parede. Vou utilizar aqui a ferramenta armário. Escolher aqui um estilo, fazer a inserção. Eu posso ajustar, verificar em 3D. Poderia inserir aqui os criados mudos também. Tenho lá os objetos da biblioteca. E aqui eu vou utilizar também para fazer a minha cozinha. Vou colocar aqui uma linha de referência, vou colocar uma distância de 1,65. Algumas linhas eu posso apagar e vou colocar aqui um objeto de bancada agora. Então, eu tenho os móveis de cozinha, vou colocar esse armário triplo. Vou digitar aqui uma altura para essa bancada. Vou mudar também esses materiais para a pedra preta. Então, eu tenho aqui esse mármore. Também aqui nas bancadas. Vou utilizar aqui um tipo de cuba. Vou mudar aqui também o estilo de representação. Vou tirar os puxadores. Fiz a inserção, na verdade aqui também eu vou mudar a caneta de contorno desse objeto. Aqui na caneta de contorno eu vou colocar como um objeto hidrossanitário, um objeto fixo. E que eu posso fazer uma movimentação de 1,40 m.
Depois fazer o ajuste da largura alinhado com essa parede. Posso movimentar essa pia. Verifico aqui em 3D. E eu vou fazer uma outra bancada aqui um pouco mais elevada, utilizando a ferramenta laje, onde ela vai ter aqui uma espessura de 2 centímetros e vai estar elevado a 1,10. Então esse aqui vai ser um objeto que vai ser uma pedra de acabamento. E eu vou utilizar aqui a superfície com a pedra, o mármore preto. Vou colocar um sólido. Esse sólido vai utilizar aqui um fundo branco e a caneta de contorno utilizando esses elementos sanitários. Vou colocar também aqui nessa outra camada fixo e sanitário. Posso fazer a modelagem, mudando aqui as dimensões. E você pode verificar em 3D. Agora, para completar a cozinha, eu posso inserir o objeto de cooktop. Então, tem aqui alguns utensílios. Vou utilizar aqui o cooktop. Você vê ali em 3D. Agora, eu vou copiar essa bancada. Vou rotacionar, vou posicionar aqui. Aqui eu vou fazer o ajuste das dimensões. Vou tirar essa pia. Tirar aqui essa cuba. Vou fazer o ajuste das dimensões da bancada. E aí agora eu vou inserir uma geladeira. Então vou aqui nos utensílios. Ajusto as dimensões e lá eu tenho meu objeto. Então agora eu vou fazer as banquetas que eu tenho aqui na minha cozinha. E depois a mesa de jantar. Então, utilizando lá o mobiliário, eu vou aqui em cadeiras, vou colocar essa banqueta, eu posso utilizar o comando Ctrl U de multiplicar, vou fazer 3 cópias, com 80 centímetros. Agora eu vou fazer a mesa de jantar, tenho já aqui uma mesa com um layout de mobiliário pronto. Então tem aqui alguns layouts. Vou utilizar esse aqui. E vou fazer rapidamente aqui uma sala também. Utilizando um sofá. Vou colocar 2 elementos aqui, 2 puffs. Vou lá em cadeiras, vou utilizar esse objeto aqui. Você pode verificar em 3D. E aqui vou colocar também uma mesa e uma televisão. Que aqui vai estar como mesa de centro, mas eu vou utilizar como se fosse um rack. Vou dar aqui rapidamente as dimensões. Vou colocar ele com 40 centímetros de altura. E vou colocar aqui o objeto de televisão a 40 centímetros de altura.
Vou aumentar o tamanho da televisão. E aí você tem, então, rapidamente, todo esse mobiliário inserido. Poderia colocar também o mobiliário na varanda. Aqui eu vou voltar com o meu modelo inteiro, sem o corte 3D. E vou trabalhar agora com os elementos 2D, inserindo textos. Então vou utilizar aqui em Document, mudar aqui a altura desse texto, negrito, centralizar. Vou digitar aqui cozinha. Poderia copiar. Digitar aqui sala de jantar. E sala de estar. Vou utilizar a ferramenta cota de nível, onde eu posso ter as cotas automáticas. Se eu colocar aqui pousar na laje, ele reconhece automaticamente os níveis de cota. Se for lá na cobertura, por exemplo, ele reconhece o nível dessas lajes e fica vinculado também com os níveis desses elementos. Posso utilizar agora uma ferramenta de cotagem automática. Vou selecionar todas as paredes do meu projeto. E eu vou lá em documentação, extra de documentação, cotagem automática, cotagem exterior. Vou utilizar aqui as duas cotagens principais. Clico OK. Vou pegar uma parede como referência e o ponto de inserção das cotas. Primeiro, com relação aos estilos de cota, vou selecionar aqui todas as cotas e vou mudar as definições aqui de linha de chamada, colocando aqui um tamanho de linha de chamada que seja bom. E tenho também a precisão aqui dessas cotas, que eu poderia mudar. Poderia colocar lá em opções, preferências de projeto, esse metro de acordo com a NBR, e você vê que muda ali a precisão desses elementos. Eu posso agora fazer um ajuste também dos elementos de corte, de elevação. Eu posso mudar o tipo de linha. Uma linha traço ponto. E vou aumentar o tamanho da linha. Eu posso inclusive copiar os parâmetros. Fazer um outro corte. Eu teria que ajustar. Aqui também os meus objetos, os meus símbolos de elevação, vou colocar eles mais próximos. E agora eu vou para a documentação do meu projeto. Então, aqui no VioMap, eu tenho estudo preliminar, projeto legal, projeto executivo. Clicando aqui no estudo preliminar, eu tenho as minhas plantas, que já tem ali um estilo de desenho, mas eu vou salvar aqui na escala 1:50. A mesma coisa a cobertura, que eu vou definir com as configurações da escala 1:50. As elevações também, eu vou mudar aqui a escala. Entrando nas elevações, você vê que também aparecem aqui essas árvores que são elementos de vegetação 2D. Então eu vou mudar aqui no meu conjunto estudo preliminar, corte e elevação, para não aparecer esses elementos de paisagismo. Eu clico em atualizar e assim ele vai salvar esses objetos. Essas elevações, inclusive, eu tenho que ajustar o posicionamento delas.
E agora eu vou colocar os meus desenhos na prancha. Apenas antes disso, eu vou colocar aqui, criar uma pasta para salvar os cortes. Então, vou criar uma pasta chamada cortes. Vou abrir aqui o corte. Selecionar essa pasta e vou salvar esse objeto. Primeiro o corte 1. Depois o corte 2. Agora eu vou lá no meu layout. Eu tenho aqui o estudo preliminar. Eu já tenho aqui 3 folhas, mas eu preciso ajustar os elementos aqui. Vou apagar esses desenhos existentes, colocar um formato A0. E aqui nesse formato, eu posso arrastar, por exemplo, esse desenho do TR, onde eu vou ajustar o enquadramento de visualização para que ele caiba aqui na escala 1:50. Então tem ele ali com um título automático. E vou posicionar também a planta de cobertura. Posso até alinhar com essa outra planta. Mover. Eu tenho aqui esse desenho. Indo para a folha 2, vou colocar também o formato A0. Posso apagar esses desenhos existentes e vou arrastar aqui as elevações. Então aqui com as elevações eu teria que também ajustar o tamanho. Se eu quiser mostrar os níveis aqui dessas elevações, eu tenho que ajustar lá em planta o comprimento desses objetos aqui. Aí, portanto, eu vou fazer com cada um deles esse ajuste. Depois eu tenho, na última folha, aqui a possibilidade de colocar os cortes. Então vou colocar novamente o formato A0 e vou arrastar aqui os cortes. Vou ajustar esse enquadramento novamente. E aí, portanto, tenho o meu projeto completo. Eu vou utilizar aqui um novo conjunto de layouts. Então, vou entrar no organizador. E aqui eu vou criar um novo conjunto publicador. Vou chamar de PDF. E aqui eu vou colocar essas 3 folhas. Então, selecionando aqui esse conjunto PDF, eu consigo publicar. Vou colocar aqui para que ele salve na minha área de trabalho. Vou clicar então para publicar. E aí eu posso verificar na área de trabalho como eu tenho esses PDFs gerados então do meu projeto com as elevações, com os cortes.
E assim eu faço esse projeto no ArchiCAD de um modo muito rápido. Você poderia renderizar também no ArchiCAD, que é uma imagem renderizada no ArchiCAD desse projeto. É claro que aqui precisa de um entorno melhor, um fundo. Isso poderia ser feito com tratamento no Photoshop. Essa imagem também aqui foi renderizada no ArchiCAD. E eu também tenho a possibilidade do link com o Twinmotion, ou de exportar esse arquivo para o Twinmotion. Nesse caso aqui você já viu uma imagem do Twinmotion, fica bem melhor, um nível mais profissional. Você vê algumas imagens como o terreno, a vegetação do entorno, fica muito real, fica bastante legal, com o nascer do sol, com inserção de vegetação no Twinmotion. Aqui eu aproveitei o mobiliário do ArchiCAD. Então você tem a possibilidade de fazer esse projeto de uma maneira muito rápida. Eu fiz a inserção de algumas pessoas. E agora eu vou apresentar para você, para finalizar essa apresentação, um vídeo de animações criadas com o Twinmotion. E aí você vai poder ver esse vídeo na íntegra no nosso canal, também no canal da AGA. Fique então com esse vídeo, te aguardo até a próxima. Bye bye!